Oi, pessoal, tudo bom? Aqui a gente está na podcast da Ceros Academy, hoje com o Dr. Henrique Carretti e Dr. Sérgio Eisen. Gente, obrigada por estarem aqui, por essa conversa. Eu queria começar, tanto faz, pode ser com o Dr. Carretti, o Dr. Sérgio, quem quiser começar. Quando é que você descobriu que queria ser médico? E agora? Por favor, fique à Pode vontade. começar, Dr. Carretti. Obrigado, boa tarde, Simone, obrigado. Boa tarde, Sérgio, e todos que estão acompanhando a gente aqui. Quando eu descobri que eu queria fazer medicina, naturalmente, durante a escola primária, né, na época chamava colegial, né? Mas acho que faltavam uns 2 anos, mais ou menos, para aquele momento, o ano que vem eu vou fazer vestibular. Então, mais ou menos nessa época que eu comecei a me decidir. Mas foi meio de última hora, porque eu não tinha tanta certeza de que eu queria medicina. E a gente está falando, pode falar, né? Quanto tempo, né? Mais de, 30 anos. E as carreiras, eu acho que eram mais estáticas do que são hoje, né? A gente tinha, vou fazer engenharia, que era uma forte possibilidade, vou fazer medicina, vou fazer direito. E acabou. Então, a tendência durante a minha escola, principalmente mas chegando próximo, era engenharia. Porque meu pai tinha a ver com a área de construção e eu gostava, engenharia civil. Então, aí comecei a receber influências de outras pessoas na família. Eu não tinha pai médico, mas tinha outros um pouco mais distantes em relação à medicina. E aí, mas é interessante como a gente entra na medicina sem saber o que é medicina. Eu não sabia o que era medicina, só a influência de acompanhar, saber, conhecer essas pessoas no hospital, mas não sabia exatamente o que era medicina. Mas aí você acaba decidindo por uma carreira segura que eu tinha, uma carreira que a gente entendia como uma carreira que vai te dar, lógico, muitas alternativas, ou seja, ao fim do curso de medicina. Então, eu decidi mais pela segurança, nem tanto pela vocação, porque eu desconhecia se eu teria vocação ou não para a medicina. Então, foi mais ou menos assim, foi faltando 1, 2 anos no máximo para o vestibular na época, né? E quando começa, é isso, né? Você acha que ser médico é uma coisa, tem um glamour todo, né? Hoje em dia talvez até um pouco menos, mas existia muito. E aí isso vai descobrindo que não é isso? Não sei se é glamour, eu acho que é respeito, né? Então a gente sempre entende que a medicina é uma profissão que você vai ter respeito. E de novo, você não vai ter dificuldades, se você fizer direitinho a sua carreira, você vai Então eu tinha muito a medicina uma carreira de segurança, eu entendi. Eu acho que eu vou conseguir ser um bom profissional, vou conseguir constituir minha família. Então pensava basicamente na segurança de uma carreira sólida. Não lembro dessa questão do glamour, lembro muito do respeito, é bacana ser médico, eu tinha umas referências médicas, pessoas com quem eu respeitava, e existia sim de fato isso. Hoje talvez, acho que um pouco menos, não sei o que o Sérgio acha aí, mas basicamente é isso. Eu concordo. Como é que você escolheu, Dr. Sérgio? Eu tive um começo um pouco diferente, porque eu tive uma influência muito positiva do meu pai. Perfeito. Então eu me lembro que desde pequenininho eu acompanhava meu pai em todas as visitas que ele fazia. A gente tinha uma Kombi, então eu ia na Kombi com ele, adorava andar na Kombi, e a gente ia tanto ele tinha naquela época o Hospital São Paulo, né, que é da Escola Paulista de Medicina, tinha consultórios privados dentro do consultório. E eu frequentava tanto ali quanto os hospitais desde pequeno nas visitas que ele fazia. E eu achava simplesmente sensacional a troca de energia entre o que é ser médico e um paciente, o envolvimento que tinha com as famílias e tudo. E aquilo sempre me trouxe muito perto da medicina, né? Então, eu tinha essa vontade de ser médico. Quando eu era adolescente, aquela coisa de adolescente, eu falei, não, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu falei, vou ser engenheiro, mas eu não aguentei e voltei para a medicina, que eu realmente sempre admirei bastante. Então ele foi o grande exemplo e o grande influenciador, e eu agradeço por isso, por eu ter entrado na medicina, né? E naquela época, falando em glamour, né, eu acho que tinha um certo... uma redoma, uma aura em volta de ser médico. O médico era aquele médico, ainda mais meu pai que era um clínico geral, um nefrologista,
um médico de família. Então as famílias tinham em torno disso algo bastante respeitoso, como o Carrete falou. E aquilo era atrativo, né? Acho que hoje em dia isso diminuiu. Acho que toda a evolução das empresas e tudo que gira em volta, eu acho que tem uma redução disso, mas ainda assim, ser médico, eu acho que é uma não só uma honra, mas uma forma de lidar com o ser humano que é especial. Então, eu vejo dessa forma. Como é que vocês decidiram a radiologia? Porque era diferente do que você via, e como é que foi essa decisão, Carrete? Era completamente diferente. Acho que a gente é mais ou menos contemporâneo. A radiologia era, claro, como diz o próprio nome, raio-x, a tomografia estava mal começando, o ultrassom, a ressonância praticamente, pelo menos quando eu me formei, não estava implantada do ponto de vista clínico. Então, a radiologia, eu me identificava muito com aquele ambiente do ultrassom, por incrível que pareça, que eu conhecia, eu acompanhava, quando eu estava no internato. Então, é diferente, né? Então, quando eu estava fazendo a faculdade, eu também não foi assim no quarto, terceiro ano, segundo. Foi bem ao final que eu me decidi pela radiologia. Eu gostava de áreas clínicas, mais do que áreas cirúrgicas. E eu comecei a acompanhar alguns procedimentos ultrassonográficos e me atraiu muito, gostei muito do ultrassom. E aí o ultrassom puxou para a radiologia, para o raio-x, então eu acompanhava um pouco isso. Então foi no final. E era basicamente isso. Mas é interessante, né? Porque quando a gente está falando em glamour, respeito, quando a gente falava naquela época que ia fazer radiologia, era exatamente o contrário. Você fez medicina para virar fotógrafo. Você é fotógrafo. Né? Mas era típico isso, mas não só da família, como teus próprios colegas falavam isso. Exato. Colegas da minha turma falando, mas você vai fazer tem certeza que é isso mesmo, vai fazer radiologia? Então, eu acho que foi outro ato de coragem nosso, primeiro pelo interesse que a gente aprendeu, e porque de fato, não existia aquela segurança que eu procurava na medicina, eu não via isso exatamente na radiologia. Mas eu vi uma profissão muito interessante e com um futuro. Não sabia nada do que ia acontecer em relação ao desenvolvimento dos métodos, a computação que entrou. Claro. Quer dizer, não pensava desse jeito, mas pensava nas possibilidades de desenvolvimento do método. Então, foi no final. Quando eu comecei a acompanhar, eu achava bacana essa exploração do paciente, além da anamnese, além do exame físico, juntar tudo isso. Então, é basicamente o que muita gente faz quando escolhe pela medicina. Não é isso, Sérgio? Não sei. É bem isso. Na verdade, o Carrete foi gentil dizer que a gente é mais ou menos da mesma época. Eu sou um pouco mais velho. Eu tive a oportunidade, eu comecei a trabalhar muito cedo, fazendo plantões e estágios desde o meu 4º ano. E num dos estágios que eu frequentei, que era numa clínica de radiologia, eu tive a oportunidade de ver abrirem a primeira máquina de ultrassonografia que chegou no pedaço. Que demais. E eu fiquei fascinado por aquilo. Né? Como eu também vi um exame que chama artroscopia, que se injetava contraste no joelho para ver. Eu fiquei fascinado como a radiologia, a imagem conseguia fazer algumas coisas. Né? E cheguei na minha classe, falei a mesma coisa, tive a mesma reação. Todo mundo falou, então você não quer fazer medicina, você quer ser fotógrafo, você quer ficar no porão, porque os departamentos, os lugares de radiologia eram tudo escondidos nos porões dos hospitais, na escuro. Então você não quer fazer? Eu falei, não quero. E numa conversa de novo com o meu pai, eu falei, olha, eu gosto de tecnologia, eu gosto de coisa. E ele falou, por que você não faz radiologia? Eu acho que isso vai ter um avanço muito grande. Ele nem tinha ideia do que podia acontecer. Sim. Mas eu acho que vai ter um avanço. E eu gostava de fotografia mesmo, né? Eu tinha, na casa dos meus pais, eu destruí um banheiro uma vez e montei um laboratório fotográfico. Uau. E eu vivia fazendo fotografia. Então eu juntei todas essas coisas e arriscamos mesmo. O que o Carrete falou era um risco, porque de fato, na prática, no meu R1, o ultrassom começou aquele ano na Escola Paulista de Medicina.
né? Não tinha nada, a gente só fazia radiografia convencional e contrastado. A tomo veio ainda depois, a ressonância mais tempo depois. Então, foi apostar as fichas numa coisa que depois veio a ser, eu acho que para nós todos, uma especialidade sensacional, né? Onde você é o não vou dar uma de assim, mas o radiologista tem um papel que é centralizado em várias especialidades. Então, ele passa a ter um papel muito importante na medicina como um todo, né? E cada vez que a radiologia está avançando, esse papel eu acho que está mais presente ainda. Então, isso nós tivemos muita sorte, acho que, de fazer a radiologia e foi bastante atrativo. Legal. Como é que vocês estudavam na época, né? Essa coisa de biblioteca, como é que era estudar quando vocês estudavam? Não, por favor, Sérgio. Estudar era estudar mesmo, né? Era sentar numa mesa e ficar lendo e indo buscar referências, frequentar a biblioteca era rotina. Para você pedir um trabalho científico, você tinha que pedir, demorava para chegar, depois tinha que xerocar, né, já naquela época, e era muito, muito trabalhoso. Então, realmente, estudar as fontes de informações não eram tão fáceis como tem hoje em dia. Então, demandava realmente bastante trabalho, né? Você ficar ali, ir atrás dos livros, ir atrás dos artigos que você quisesse ver. E outra coisa que era legal, eu sinto até que, eu não sei se hoje, porque eu não preciso disso, eu vou falar o que é correto, mas a gente trocava muito com os mais velhos, né? Os mais velhos eram indivíduos que eram fontes também de sabedoria e que passavam as coisas, né? E isso foi muito legal no ambiente universitário, no ambiente que eu convivi. Então, eu acho que era isso, era trocar essas ideias com as pessoas que estavam em volta, sentar, estudar para valer e ter paciência e vontade de ir atrás das informações. Você acredita que hoje os alunos têm mais facilidade, mais acesso? Isso, em vez de ajudar, piorou ou depende? Como é que você vê o ensino hoje, até como professor mesmo, e a própria postura dos alunos, né, frente a tanta mudança? Eu não sei definir se piorou. Eu acho que está diferente, sim. A minha preocupação, e que muitas vezes eu vejo, é que as informações são mais rasas e mais superficiais num primeiro momento. Não estou generalizando no sentido eu acho que tem gente muito boa hoje em dia. Eu acho que quem quer vai atrás das coisas e se aprofunda. Acho que o nível de informações hoje ele é enorme, muito mais do que a gente tinha na nossa época. Era mais fácil. As formas de ensino acho que também se aprimoraram, então também não está difícil de você saber ensinar, e claro que depende de cada um, mas como geração eu vejo que é uma geração mais voltada para o imediatismo, né, do que na época que a gente tinha. Então precisa tomar muito cuidado nisso para não ficar com informações muito superficiais, mas eu acho que quem gosta, quem está a fim de fazer alguma coisa, vai aprender em qualquer época e é só questão mesmo do afinco de ir atrás, né? Perfeito. Como é que era estudar? É mais ou menos isso, né? Como o Sérgio disse, a gente tinha, vamos lembrar da residência médica, a gente tinha 4, 5 grandes livros, e a gente de fato estudava esses 4, 5 livros. Era o David Sutton, o Margulis, era o Paul Ju. E eu me lembro, como era estudar? Como era estudar, era ir numa biblioteca ou em casa. Muitas vezes na biblioteca você não tinha todos esses livros à disposição.
Eu lembro David Sutton, 2 volumes desse tamanho. Uma das tarefas que um dos meus professores me deu, você vai traduzir o David Sutton. E eu traduzi, eu escrevi, né? Quase, eu acho que eu não deve estar em algum lugar lá em casa. Então, é uma forma, você escrevendo o livro inteiro, reescrever o livro traduzido. Então, você de fato se aprofundava, como o Sérgio comentou. Mas tem diferenças. Naquela época a gente tinha, talvez, ou seja, hoje tem uma infinidade de fontes, né? Quer dizer, você tem que saber escolher. Eu acho que hoje é mais importante, naquela época era importante, mas hoje é ainda mais ser bem mentorado para te orientar para onde você vai, como você vai estudar. Porque não você se perde, é muita informação. E senão você cai nisso que o professor do Sérgio comentou, na superficialidade. Você não se aprofunda em nada. É difícil ver hoje alguém. Eu não sei, será que as pessoas sentam e ficam numa biblioteca? O ambiente de biblioteca já não existe. Existem lugares abertos que a pessoa abre o seu computador e começa a estudar lá. Mas não é a mesma coisa que você pegar... A gente está sendo aqui um pouco... não quero ser antigo demais, mas é um momento que você se concentra e você escreve, você marca texto. Era uma delícia marcar o texto. Hoje em dia, lógico, você pode fazer tudo isso com o computador. Sim. Mas eu ainda acho que são formas de você... muito interessantes, que se a gente puder mesclar isso, como a gente fazia, como a gente faz hoje, é uma forma bastante interessante de você melhorar o aprendizado, e a gente precisa estar sempre aprendendo. Então, aprendendo. Então, era assim, basicamente. Livros, poucas fontes, mas a gente se aprofundava muito nos assuntos que a gente tinha. E levava, isso não mudou, né? Aquela educação invertida, né, Felipe? Você fazia isso, depois levava para o seu professor e discutia com ele. Então a gente ia atrás, sempre foi atrás das nossas, do que a gente precisava saber. Então acho que basicamente era essas diferenças, né? O Carrete citou uma coisa muito importante que eu acho que é uma diferença. Como a quantidade de informações cresceu muito, então hoje é impossível você ser um generalista, quer dizer, dá para ser um generalista, mas sem dúvida, em sendo, você vai ser mais superficial. Não é por maldade, porque é impossível. Então, hoje a tendência, eu acho que é isso. A especialização e a super especialização, elas estão fazendo com que você entre num assunto e acabe ficando nele e se aprofundando nele. Então, eu acho que essa é uma diferença, não da forma de estudar, mas o que estudar. Né? Então, eu acho que é uma tendência. Tem gente até que discute a volta, que tem várias rodas. O radiologista deveria voltar a ser generalista, mas particularmente, eu acho que não é muito fácil fazer isso. E para ser um bom radiologista hoje em dia, precisa saber bem aquilo que você está fazendo. Outra coisa que o Carrete falou, que é legal, é ter mentorias. Né? Você vê que as mentorias ajudam, a gente tem inúmeras... Vocês fazem mentoria? Exemplos. Hoje eu já estou mais afastado disso, né? Mas enquanto eu estava na escola, tenho inúmeros ex-residentes e alunos que hoje estão muito bem aí, são mentorias que eu fiz. Né? Atualmente eu não tenho feito, mas... eu acho que é uma das... Isso não acontece só no meio acadêmico, né? Lógico, no meio profissional também, você tem uma referência, um mentor, mas é claro que na academia isso é mais presente. Enquanto a gente está lá, eu acabo tendo sempre alguém, ou uma pessoa que a gente orienta, e a gente nunca vai esquecer dos nossos mentores, né? Eu acho que isso é super importante, né? Então, acho que todo mundo precisa, né? Eu acho que hoje mais ainda, sempre precisou, mas acho que hoje mais ainda, porque... De fato, é muita informação. E as pessoas hoje também estão mais inseguras, mais perdidas, mas eu acho que bate uma... Então, ter alguém mais experiente do teu lado para te dar uma orientação, mais de uma pessoa, é super importante. Sim. Falando em estudo, a pandemia, sem dúvida, mexeu um pouco com o ensino no mundo todo, em todos os níveis, né? Da infância... Como é que vocês viram, assim, o ensino médico durante esse período? Porque a gente até numa outra conversa falaram, a gente teve muito especialista em Covid, é natural, é o que a gente estava vivendo e é o que precisava, mas se perdeu muito em aprendizado, em outras coisas que, né, os alunos passaram a ficar online, o quanto precisou, tá todo mundo focado só num tema. Vocês... acham que perdeu? Esse aluno precisa correr atrás disso? Quem viveu muito fortemente esse período?
Ou não? É questão de tempo para todo esse conhecimento, para tudo equalizar? Você diz em termos... ou seja, de a gente se aprofundar em outros temas, enquanto pesquisadores, professores, ou o aluno perdeu? O aluno perdeu. O aluno perdeu. Mas é uma discussão até, eu acho... eu não tenho filhos pequenos, mas você tem, né? Eu acho que a dificuldade maior foi com as crianças pequenas, que estão na fase... no ensino fundamental. Sem dúvida, deve ter sido... Mas você acha que no ensino médico não? Eu acho que não. É ótimo. claro que você alguma perda tem, mas não foi, de alguma forma a gente conseguiu superar isso com a tecnologia, com o ensino à distância, não há dúvida. Claro que aquele indivíduo que entrou na faculdade hoje e fechou no dia seguinte, primeiro anista, vai lá em 2020, ficou quase 2 anos, esse talvez tenha sentido um pouco mais, até não só em relação ao ensino, mas através disso, né? Do dia a dia, relacionamento com os colegas, de estudar junto, de estar com... Mas eu acho que eu tenho filhos nessa fase, que entrou na faculdade, em engenharia, e conseguiu. E hoje em dia, a tecnologia ajuda muito, né? Antigamente, para a gente fazer um trabalho, um estudo em grupo, era difícil, você tinha que conciliar essas coisas. Vamos na casa de um, era legal, vamos na tua casa, vamos na casa do Sérgio, hoje nós vamos estudar junto. Minha faculdade inteira, poucas vezes eu estudava sozinho, era só quando eu estava traduzindo. Na hora de estudar para a prova, eu adorava estudar com alguém. Então eu ia na casa de alguém estudar, ou uma pessoa vinha na minha casa, então era muito bacana. Mas hoje em dia você faz isso a qualquer hora, em qualquer lugar, meus filhos fazem isso. Então, e na pandemia aconteceu isso, as pessoas estudaram, fizeram trabalho juntos. Então eu acho que de uma forma ou de outra, eu acho que não houve perdas, no nível superior. Imagino que seja mais problema no nível fundamental, principalmente no aspecto social, do que no aspecto, talvez, de formação. Perfeito. Não sei. Eu acho que conseguimos nos sair bem dentro do que foi. Se teve perda, eu acho que foi na parte prática em algumas especialidades. Então, por exemplo, cirurgias deixaram de existir por completo, cirurgias de rotina. Então, os indivíduos que eram residentes nessas épocas tiveram mais dificuldade. Procedimentos intervencionistas na radiologia, eu que faço intervenção, caiu bastante nessa época. Então, eu acho que se teve algo que sofreu foi na parte prática. Na parte teórica é o que o Cássio falou. Eu acho que quem quis continuar se saiu bem e aprendendo. Mas também não acho que seja nada que não desse para recuperar depois. Eu acho que vai ter trabalho, quem deixou passar qualquer coisa na parte prática, mas eu acho que não que prejudique para a vida, uma coisa nesse sentido. Ouvindo vocês, eu entendi que assim, o ideal, né, o melhor para ser menos raso é você, né, você vai se especializando, assim, você vai descendo, né, o nível e ficando mais profundo naquilo. Com isso, dá para parar de estudar? Tem como falar assim, não, agora eu já sei o que eu preciso saber? Existe isso na medicina para o médico? Não, jamais. Não tem jeito. Olha, quando eu fiz minha especialização no Canadá, a informação médica naquela época dobrava a cada ano e meio, 2. Hoje em dia a informação médica dobra em semanas. Uau! Então, é impossível parar de estudar. Tanto é impossível parar de estudar, como também é impossível você querer saber tudo que está saindo. Você não consegue. Para você ler os artigos publicados em uma semana, você vai ler, em todas as especialidades, você leva uma vida inteira e não consegue ler todos. Então, eu acho que de novo, você vai ter que focar, ser melhor no que você decidir fazer e estudar. Estudar para sempre e tentar saber das atualizações para sempre. A gente tem um congresso muito famoso que chama da Sociedade Norte-Americana de Radiologia, que é em Chicago todo ano. Desde que eu era residente, eu frequento esse congresso. Eu me lembro da minha sensação nos primeiros congressos, que é enorme lá, um congresso de 50, 60 mil pessoas no total, num ambiente enorme. Eu queria ver tudo quando eu comecei a frequentar.
E eu ficava extremamente angustiado. Até que um dia não dá. Baixou a realidade e falei, não dá, eu vou escolher o que eu quero fazer. E eu me senti muito melhor e me saí muito melhor aprendendo de um jeito, daquele jeito nesse congresso. Só um exemplo de como eu acho que tem que ser. Vai ter que estudar para sempre e naquilo que você mais gosta e mais de repente aprendeu a fazer, né? Eu acho que em tudo na vida. Medicina, sem dúvida, o Sérgio colocou muito bem a questão do conhecimento, como ele é produzido a cada dia, cada vez com uma quantidade muito maior. Então você precisa se atualizar, mas o fato é, todo mundo, não importa onde você esteja trabalhando, o fato é que tem gente que talvez acha que não precisa, mas o fato de você ficar você parado no tempo, tem um dia que você vai ter problema por isso, você vai ficar... Porque, e estudar é num sentido amplo, é ir num congresso, é ler um livro, é assistir ler um artigo, é discutir um caso. Por isso que, lógico, o meio acadêmico ajuda, mas não apenas o meio acadêmico. E hoje em dia existem diversas formas de você se relacionar. Então, estudar está sempre conectado com os avanços. E não precisa ser o avanço mais... ou seja, tecnologia, coisa que você não vai fazer. É buscar sempre as coisas que você faz no seu dia a dia. Porque eu sempre digo, as coisas, a ciência está sempre em andamento. Então, quer dizer, um conceito hoje pode ser diferente daqui um mês, um ano, 2 anos. E eu preciso saber que mudou, senão eu vou ficar com aquele conceito. Não que eu estou usando uma tecnologia nova, é que a gente está vendo de uma forma diferente um determinado processo, uma determinada doença. Então, se eu não estudar, eu vou continuar vendo da forma como eu aprendi, eu não vou estar me ajudando, sobretudo, não vou estar ajudando o paciente. E acho que é tudo, né? Na medicina, na tua profissão, em tudo que você faz precisa ser, não tem jeito. Eu me incomodo, às vezes, quando eu não consigo mais, por exemplo... resolver um problema no meu computador e que preciso pedir ajuda para o meu filho ou para alguém. Mas eu ainda acho que eu tenho ido atrás, eu vou atrás, porque se eu me acomodar e ficar sempre pedindo ajuda para alguém para me ajudar a fazer, a romper uma barreira que eu encontro na minha vida social, de lazer, aí essa acomodação vai me fazer parar no tempo. Então, sempre estar trabalhando, seu cérebro sempre está estudando em tudo. E no trabalho é uma obrigação, eu acho, né? Mais do que uma necessidade. Ensinar ajudou a estudar, a querer atualizar mais ou não? Sem dúvida. Ensinar implica em você se preparar para ensinar, né? E para você se preparar, você tem que estudar. Tem que estudar, você tem que discutir com os amigos, você tem que discutir em congressos e ensinar é ótimo para poder aprender e ficar atualizado. Então eu acho que essa é uma das coisas fantásticas, nós que temos vida acadêmica, né? Eu acho que ter vida acadêmica não é fácil, não é simples, implica numa série de coisas, mas no final é excelente. Que te obriga a ficar bastante atualizado, os alunos, os residentes vivem te forçando a ficar sabendo das coisas que precisam ser sabidas. Sim. Então eu acho que desde o mais simples, que é dar uma aula, até conviver no dia a dia, ensinar implica em estar aprendendo o tempo todo. O Sérgio disse tudo, né? Ensinar é uma forma de estudar sempre, né? Atualizar, porque você está sempre sendo provocado. Então, basicamente, é uma forma bastante, eu acho que interessante de você se manter atualizado, porque os seus alunos, eles estão sempre te ensinando. Então, acho que é fundamental. E você acaba se expondo para outras especialidades também, né? Então, você precisa estar lá aí cumprindo um papel, né? E tem que ser bem cumprido. Bem como participar de bancas, né? Que a gente participa de bancas. Quando a gente vai lá e está na banca e tem um aluno fazendo mestrado, doutorado, não é só ele que está ali mostrando, né? Somos nós também, que estamos ali, que temos que ter lido a tese, temos que ter entendido, temos que ter estudado uma série de coisas. Então, tudo isso faz com que você acabe crescendo, né, em todos os sentidos. Eu acho que o recado é não se acomodar, né? Porque quando você tem que preparar uma aula, se você for dar aula, que você dá a mesma aula há 10 anos, e às vezes acontece isso. Sim, e você, cada vez que você tem que dar aula, você tem que ir buscar novas interpretações, novos entendimentos sobre aquilo que você está falando.
trazer novas experiências de outros colegas. Medicina, a gente é radiologista, a radiologia mudou muito. Antigamente, como o Sérgio falou, a gente ficava muito afastado. Hoje a radiologia é muito próximo das especialidades. Se eu faço mais neuroradiologia, hoje eu sou muito próximo do neurocirurgião, do neurologista, do neurofisiologista, do psicólogo, psicólogo, e eu aprendo muito com eles. Então, é isso, é uma troca o tempo todo. Você tem que atualizar o diapositivo. Né? Tem que atualizar, tem que buscar os diapositivos. Às vezes a gente vê aulas com diapositivo de... Às vezes é importante mostrar um exemplo que não teve mais, então mostrar um caso velho não tem importância, até bom. Que é importante. Mas dar uma aula inteira de 20 anos atrás, mudou tudo. Tem alguma coisa que está errada, né? Mudou tudo. Então, eu acho... E isso é legal, quer dizer, se alguém estiver ouvindo e tiver dúvidas de vida universitária, no que traz, eu acho que a vida universitária é fantástica. Não que não possa ter isso fora. Pode, claro que pode. Mas a vida universitária te instiga isso o tempo todo. Né? Então, é bem legal. Vocês, como médicos ou professores, vocês fariam, olhando assim a história de vocês fariam alguma coisa diferente? Falar, puxa, se eu voltasse lá atrás, acho que isso aqui eu faria diferente, eu mudaria. Tem alguma coisa que vocês pensam assim? Bom, que eu gostaria de ter tido na minha vida de médico? Eu gostaria de ter tido mais informações sobre administração e finanças. Legal. Porque eu acho que isso faz parte do mundo e o médico nunca foi ensinado a fazer isso. Acho que o médico sabe se virar muito bem nas coisas. Eu acho que a forma que a gente foi educado, o exemplo que o Carrete deu, do computador. Eu não sei nada de computador, mas eu vou atrás. Então, a educação médica te ensina a se virar. Você vai atrás. Mas eu não sou expert nisso. Eu gostaria de ter tido, porque eu sinto falta na minha vida até hoje, esse tipo de educação, né? Financeira, administrativa. Já tive que administrar várias coisas, mas eu tive que aprender na raça. Então, eu sei as dores que eu senti para cada um desses dois. É uma lacuna, né, nesse ensino. Eu sinto que teria sido muito bom. Eu colocaria no ensino médico isso facilmente. A gente já ouviu isso antes também. E você? Não, a mesma coisa, sem dúvida. Você ter educação financeira é fundamental. E outras, né? Em relação ao que faltou para mim, certamente isso também. Mas talvez eu perceber mais, sei lá, antes, a necessidade de me aprofundar nas questões da informática, talvez. Porque eu acho que durante a minha residência estava começando, na minha época da minha residência já existia nem se lembra como é que era um programa, mas a gente já conseguia digitar um programa, já existia um computadorzinho, o CP500, né? Lembra aquele computadorzinho? Então, foi naquela época, né, década de 90, que apareceu isso. Eu até fiz um curso, mas eu acho que se eu tivesse hoje, voltando, me aprofundar, eu sempre fui um bom usuário, mas talvez como eu estou vendo essa nova geração que está se aprofundando mais, eu acho que eles têm muito a ganhar com isso. Não basta ser um bom usuário, você precisa ser um bom usuário, não há dúvida para você usar todas as ferramentas. Mas se você puder se aprofundar um pouco mais, você vai tirar muita vantagem de todo o desenvolvimento tecnológico. Então, talvez, se eu tivesse tido mais... oportunidade talvez eu tenha tido, eu não sei, não consigo, mas talvez mais iniciativa, me aprofundar mais nas questões da computação, da informática. Questões financeiras, sem dúvida nenhuma, educação financeira, tudo isso é super importante, teria sido importante. Então, acho que para o jovem buscar... Então, medicina é interessante, né? É importante a gente mesmo sempre buscar ser o melhor especialista naquilo que você está fazendo, se aprofundar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer isso. Você tem que olhar para tudo, olhar para fora da medicina, inclusive, e tentar ter o máximo de conhecimento sobre tudo, comportamentos. Hoje se fala muito em soft skills, como você se relacionar com as pessoas. Então, isso tudo você tem que ter conhecimento, você tem que estudar, você tem que aprender, se você não tem essas habilidades. Então, aí vai te tornar uma pessoa diferente. Você tem que ser diferente. Se você for igual a todo mundo, não adianta. Sem dúvida. Como é que é o dia a dia de vocês agora no trabalho? O que vocês fazem? Ou o que vocês fizeram aí nos últimos anos profissionalmente? Em que vocês estão envolvidos? Como é que é? Bom, atualmente o meu dia de trabalho é fazendo dentro da radiologia aquilo que eu gosto. Então, eu faço intervenção de uma forma geral, que é uma coisa que
eu sempre gostei, então eu faço intervenção desde 1987. O Brasil nem tinha direito quando eu comecei a fazer. E faço, dentro da radiologia, eu me dedico mais à intervenção em ultrassonografia, que é um método que eu gosto. Eu gosto de estar junto com o paciente, eu gosto da coisa dinâmica, né, da ultrassonografia. Então, desde o começo que eu vi os primeiros aparelhos de ultrassom, quando eram só preto e branco, era estático, nada se mexia, tudo era mais complicado, eu já achava sensacional aquilo. E pude acompanhar a evolução da radiologia como um todo, mas disso que eu gosto mais, que é intervenção em ultrassonografia, a evolução foi fantástica, né, de poder ver isso. Eu acabo me dedicando mais a isso. Ainda tenho ligação com a Escola Paulista de Medicina, com o Departamento de Diagnóstico por Imagem, mas hoje em dia eu estou afastado, estou aposentado de lá. E tenho o meu dia a dia na fundação, né? E de que é um lugar que eu gosto muito e que eu acho que traz um benefício para a sociedade extremamente grande. Então eu me dedico mais a isso, às coisas que eu gosto de fazer dentro da radiologia, à fundação, e estou intimamente ligado ao que acontece no departamento, porque é um lugar que eu fui extremamente feliz e agradeço por ter participado. Esse é o meu dia a dia, além das coisas esportivas que eu faço. Opa! E você, doutor? É parecido. Tudo que eu fiz nesses anos todos de trabalho, de vida acadêmica, tem a ver, lógico, com a minha especialidade, que é a radiologia. E então, eu acho o seguinte, eu acho que isso também vale a pena, como recado, sei lá, para as pessoas, isolado. Eu acho que ninguém deve ficar, ainda mais no mundo de hoje, isolado. Porque é muito fácil também você ter o seu emprego, ou o seu consultório, e ficar lá, não importa São Paulo ou fora de São Paulo. É fundamental você se relacionar com as pessoas. Networking é tudo. E isso eu sempre achei, independente, hoje cada vez é mais importante, mas eu sempre achei e sempre gostei. Embora eu seja uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa mas eu sempre gostei de me relacionar, sempre gostei de conversar, mais ouvir do que falar, eu sempre gostei muito. Então, eu acho, e a radiologia me trouxe tudo isso. Então, desde a residência médica, conheci muita gente, aí fui para a Escola Paulista fazer minha pós-graduação, aí um ambiente fabuloso, passa muita gente, troca muito, então você conhece muita gente, e eu fui ficando. Então, relacionamento, criamos, fiz parte da formação da fundação, conhecer mais gente, então, quer dizer, o trabalho está indo muito além do meu outro trabalho, que às vezes que é o meu trabalho privado, que hoje é importante, mas ele vai muito além disso, passa pela universidade, passa pela fundação, e passa por uma coisa que o Sérgio também teve oportunidade, eu tive muita oportunidade de participar de entidades associativas, Sociedade Paulista de Radiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia, outras sociedades internacionais. Então, isso me mantém vivo o tempo todo, conversando, conhecendo, cada vez... É muita gente que a gente conhece. Então, isso é muito bacana. A gente aprende com cada uma dessas pessoas que a gente conhece ao longo da sua carreira. Então, a gente não está lá escondido em algum lugar. Você está se conectando. Então, isso eu acho que a gente que está na academia, independente dessa rede, hoje em dia, de redes sociais, das pessoas se comunicarem, mas é mais superficial. Eu acho que a gente ainda é da época que a gente tinha, de fato, um contato, olho no olho, toque na pessoa. E é muito bacana você chegar em qualquer lugar no Brasil ou fora do Brasil, né, e você encontrar e ser reconhecido por um monte de... então, isso é fabuloso. Então, isso te dá muita energia e te estimula a seguir fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Eu não acho que eu seja um hiper especialista, eu sou o cara melhor, mas eu acho que esse comprometimento que eu tenho com a minha carreira e com as pessoas com quem eu acho que eu posso aprender, me tornou um profissional melhor. E eu acho que eu consigo trazer resultados melhores dentro da minha atividade do dia a dia por conta de tudo isso. Não basta só ficar estudando, lendo escondido. Você tem que fazer essas trocas. Eu acho que basicamente é isso. O Carrete trouxe uma coisa muito importante, que são as entidades societárias que nós participamos, né? Eu acho que essa combinação da Sociedade Paulista de Radiologia, por exemplo, Colégio Brasileiro de Radiologia, com a vida acadêmica, essa combinação é sensacional, porque te traz ambiente, te traz conhecimento, te traz educação, te traz ensino, traz um monte de coisas.
Então, eu até acho que a vida privada de cada um de nós é consequência disso tudo, né? Isso tudo, pelo menos para mim, veio antes, né? Eu, desde residente, eu participo das sociedades, né? Do colégio, da sociedade. E a gente foi crescendo e trocando muito com muita gente. Então, essa combinação, pelo menos, funcionou muito bem para mim. Eu acho que para o Carrete também. Então, o resto vem assim numa, sabe, quase que automático. É legal. Eu não sei se vocês pensaram, a gente tinha colocado, né, alguma situação curiosa ou engraçada que aconteceu com vocês. Opa! Caiu um fone aqui. Não sei se vocês chegaram a pensar em alguma coisa. Tem algo que aconteceu que vocês falam, nossa, essa história aqui pra mim foi inusitada ou engraçada? Vocês chegaram a pensar em alguma coisa? Engraçada, inusitada. Não, eu acho que eu tenho histórias legais com pacientes, mas uma eu acho que inusitada, que eu posso lembrar. Vamos lá, eu não estou lembrando. Inusitada. Eu estava no começo da minha carreira e eu fui convidado por um indivíduo que fazia bastante radiologia na época, ele era bastante famoso, tinha um consultório forte. Fui convidado a ter uma participação no consultório dele. O ultrassom estava nascendo, assim, e eu comprei uma maquininha de ultrassom portátil, pequenininha, e coloquei nesse consultório. E eu tinha medo, era uma casa, então eu tinha medo de deixar o meu aparelhinho, que eu estava pagando em pequenas prestações, nessa casa no fim de semana. Eu levava para casa o aparelho, né? E eu tinha mudado, minha casa não tinha muitos móveis. Um dia a Cláudia, minha esposa, falou, olha, eu tô mais ou menos, tô meio atrasada, minha menstruação não veio. Falei, deita aí no chão. Ela deitou no chão, eu liguei meu aparelhinho portátil, fiz o exame nela e ela estava grávida. Que demais! Então era a Paula, minha filha. Então foi inusitado, eu não esperava isso, foi sensacional, achei incrível. Um presente, né? Então foi com o meu aparelhinho portátil, de começo eu era ainda moleque de tudo. Então eu acho que foi uma situação que eu lembro muito bem. Foi muito boa. Muito. Tem alguma, doutor? Não é tão bonita quanto essa. Mas conta pra gente. Não, eu também sempre início de carreira, né? Mas não é uma história... talvez uma história mais no sentido de um alerta, talvez para quem está ouvindo a gente. E que me serviu realmente como uma experiência positiva no final, embora tenha sido negativa. Quando você termina a residência, você está começando a escolher, a gente sempre está fazendo escolhas. O tempo todo, a vida inteira está fazendo escolhas. Vou fazer medicina, vou fazer radiologia, agora vou fazer intervenção. Então teve uma época minha que eu fazia diagnóstico e comecei a fazer também radiologia intervencionista, fazia mais diagnóstico, angiografia, que a gente chama, angiografia cerebral, que você usando uma técnica de catéter, você leva o catéter até o cérebro e faz o diagnóstico. Então tinha um hospital que eu trabalhei por muito tempo, lá em São Caetano, que eu já fazia tomografia há muito tempo, e fui convidado para fazer também a parte de radiologia, angiografia. Falei, putz, mano, como é que eu vou fazer? Eu já tenho minha atividade aqui? Não, vai dar tempo. Acho que era até sexta-feira de manhã você vai fazer os seus procedimentos, os seus de angiografia, e depois você continua o dia fazendo as suas tomografias. E por um tempo eu fiz assim, mas até um dia, alguns meses, que eu tive um problema, porque eu fui fazer um procedimento. Só que você está fazendo o procedimento e eu estava mais preocupado com o que estava acontecendo lá na tomografia, minha pilha de exames crescendo e eu fazendo lá. Então, eu não estava focado totalmente. E o que aconteceu? O exame correu super bem e tem um momento do exame, depois que você funciona a artéria e você tira, termina o exame, você tem que comprimir aquela artéria, que era, no caso, a artéria femoral. Você tem que ficar comprimido por uns 20 minutos. E eu fiquei lá comprimido. Só que eu estava mais preocupado em sair e resolver o problema lá das minhas tomografias, que já estavam me chamando, minha pilha estava aumentando. Era sexta-feira, tinha que terminar, ia sair muito tarde lá. E provavelmente eu não fiz direito a minha tarefa de fazer essa compressão. Porque eu não estava 100% focado lá. Eu estava focado... E o Sérgio é da área intervencionista, né? Quer dizer, você precisa estar 100%. Eu sei que no dia seguinte me ligam dizendo que a senhora estava com um hematoma do tamanho enorme na virilha dela. Poxa. E, bom, o que aconteceu? Aí o cirurgião me ligou, nós vamos precisar
fazer drenar, abrir para drenar, vamos fazer isso amanhã. Eu falei, tá tudo bem. Eu fui, eu não esqueço que era um domingo de Páscoa, eu entrei na cirurgia com ele porque eu me envolvi demais com aquilo, porque eu sabia que eu tinha, claro que as complicações são possíveis em qualquer situação, mas eu tenho certeza que aquela complicação, ela ocorreu sobretudo porque eu não estava focado. Então, não é uma situação boa, mas é um alerta. Você tem que realmente estar focado no que você está fazendo. E para tudo hoje, né? Infelizmente, eu estava falando ontem com o neurocirurgião. Ele adora o momento que ele está operando, que ele fica 6 horas, 7 horas lá no centro cirúrgico e ninguém perturba ele, porque o celular fica com a secretária. Nós, radiologistas, infelizmente, e é um vício, não temos muito essa oportunidade, ou não buscamos essa oportunidade. O ideal seria, quando eu estou fazendo meu trabalho, eu teria que estar que nem eu estou aqui, eu não podia ter celular, porque certamente nós cometemos algum erro, alguns enganos por interferências externas ou porque você não está 100% focado, e cada vez é mais difícil. Então eu fiquei com inveja do meu colega do cirurgião, porque ainda hoje ele é obrigado a ficar focado. Não sei se daqui a pouco já não, né? As telas, as redes sociais vão estar lá enquanto ele está operando. Mas é a oportunidade que ele tem de ser mais cirurgião, mais profissional naquele momento. E a gente, talvez então, isso para mim serve para todos nós. A gente tem que tentar realmente se concentrar no que você está fazendo. Por mais simples que seja a tarefa, né? Eu dei o exemplo da intervenção, que é algo mais complexo, é um procedimento, mas fazer um diagnóstico, você está fazendo uma leitura de um exame, eventualmente, por uma interferência externa, você cometer um erro, pode fazer toda a diferença, né? É estar ali, né? E cada vez mais a gente tem muito estímulo, né? Muito. É muito estímulo. A vida toda, dirigindo, fazendo qualquer coisa. A gente tá na rua, tá andando, a gente tá respondendo e-mail. O celular, ele é um bem e um mal, né? Ele ajuda demais nisso, né? Então, alguma coisa a gente tem que fazer em relação a isso. É verdade. Concordo. Vocês são médicos. As pessoas pedem ajuda de tudo quanto é lugar, olhando e falando assim, sério, você é médico, me ajuda. Como é que é isso para vocês? O tempo todo. Eu imagino. O tempo todo. Não tem um ambiente, não tem um dia que alguém não pede alguma coisa. Você tem que aprender a lidar com isso. No começo eu ficava bravo, veio, me pediu, que falta disso, falta daquilo, mas eu acho que faz parte do parecer do médico, né? Daquilo que a gente estava falando no começo, o que é ser médico. Acho que faz parte de ajudar de alguma forma, então as pessoas se sentem à vontade. Acho que isso acontece também em outras áreas. Minha esposa é arquiteta e não tem um lugar onde não fala, olha, o que você acha de fazer uma reforminha aqui? Eu que trabalho com médicos, o pessoal me pede, fala. Então eu acho que isso é comum, né? Só advogado, né? Que você não pede, porque senão ele começa a contar o reloginho dele. Mas é comum. Eu aprendi a lidar com isso no dia a dia, de gente me pedindo indicação de alguma coisa, indicação de médico, para olhar o exame, para dar uma receita, para fazer alguma coisa. Eu aprendi uma coisa falando nisso, assim, você falou de olha o exame, me lembro de um caso muito bom que alguém chegou para mim no corredor lá do Hospital São Paulo e falou, olha aqui esse raio-x de tórax para mim. E eu estava no corredor, eu fiz assim, olhei na luz, falei, não, tá tudo bem. Errei o exame, tinha ali um pneumotórax que eu deixei de ver porque estava olhando totalmente. O Carrete deu um exemplo de uma coisa, eu também estou dando um exemplo de um erro. A última coisa que eu devia ter feito é olhar assim. Então, quando me pedem alguma coisa, pelo menos agora eu faço direito. Agora não, desde deste erro eu faço direito. Mas você aprende a lidar com isso daí e acho até que hoje em dia eu vejo como uma coisa positiva. As pessoas confiam e vêm conversar. Como todos nós, médico da família. A tua vantagem é você tem um médico, um baita médico na sua família, o seu próprio pai. Eu já não, então eu tinha minha irmã. Então, quando você tem mais médicos na família, é bom, né? Porque e depois, como radiologista, você vai passando os tempos, você vai perdendo um pouco de habilidade em relação a coisas gerais. Sim. Remédio, serve. E até hoje, semana passada, esse remédio, eu falei, não conheço esse remédio, tenho que ir atrás. Mas, olha que interessante,
que eu tô lembrando, quando eu fui mais médico, assim, essas consultas de familiares, de amigos, aconteceu na época da Covid, por mais estranho que pareça. O que teve de gente que eu acompanhei diariamente por telefone e orientei no sentido de não ultrapassar os meus limites, né? Ou seja, para dizer na hora certa, agora você tem que procurar, você procurou infectologista, fez esse exame. Mas foram vários, porque me interessava o assunto, a gente está na universidade, a gente sabia o que estava acontecendo. Então, a gente sabia mais ou menos todos nós sabíamos como lidar com alguém com Covid, até porque eu também sofri Covid e sabia exatamente o que precisava. Então, nesse momento, durante os últimos 2 anos, várias pessoas era diariamente conversando como você está. Então, quer dizer, eu fui mais médico na época do Covid em relação do que como radiologista em outras oportunidades. Agora, isso, você o tempo todo é demandado sobre alguma dota. O que você acha disso? Que é bacana, se você puder ajudar. A gente, entre nós mesmos, a gente se conversa, a gente é paciente também, então eu peço ajuda para o Sérgio pede ajuda para mim o tempo todo, então isso é muito bacana. Vocês, se pudessem voltar no tempo, eu sei que eu perguntei, mas eu perguntei diferente, mas eu queria assim, você se falaria alguma coisa? Especificamente, se você olhar para aquele médico que estava acabando a formação, que ainda tinha uma caminhada, você se falaria alguma coisa? Sei. Olhando para os médicos de hoje ou olhando para mim lá atrás? Para os médicos de hoje, boa. Não, para os médicos de hoje, aí é o conflito de geração, né? Porque o que eu gostaria de falar para eles, talvez eles não vão ouvir. Esse que é o problema. Porque os médicos ou a geração de hoje é mais imediatista, mais pragmática, e é difícil, às vezes, para a gente entender isso. Então, o que eu falaria para ele, que talvez que eu acho que ele tem que ser mais proativo, tem que ir mais atrás das coisas. E, eventualmente, não ficar... Eu acho que um pouco de como a gente era, né? Não é que a gente era melhor ou pior, mas eu acho que faz falta um pouco essa proatividade. Não é ambição no sentido de... É proatividade, você não se acomodar, então você tem que ir atrás das coisas. Então, eu falaria isso, basicamente. Eu dividiria em duas vertentes essa visão. Eu falaria o que o Carrete falou e eu tentaria incutir um sentimento mais de grupo para os indivíduos mais novos, que eu acho que tem uma tendência... O imediatismo faz isso, né? Você acaba olhando mais para dentro de você mesmo. E eu sempre fui um indivíduo de grupo, eu gosto de grupo, eu funciono melhor em grupo. Minha cabeça tem mais ideias quando eu estou discutindo, eu falo isso para o Carrete, para os nossos amigos de uma forma geral, eu funciono melhor, assim. E seria isso que eu falaria, porque essa geração está um pouco mais individualizada mesmo com esse imediatismo. Em relação a mim mesmo, o que eu falaria para mim não se envolve tanto em briga, não seja tão assim e leva a vida, porque a gente mais novo é bastante quente nas coisas, né? Então eu acho que muita coisa valeu e precisava disso, então foi bom, mas de uma forma geral eu acho que a construção em conjunto e as pequenas coisas têm que ser realmente deixadas de lado. É o que eu falaria para mim. Acho que sim. Para mim, agora realmente eu falaria alguma coisa parecida com a que eu falei antes, só que ao contrário, exatamente. Parecido na mesma linha, mas ao contrário. Eu acho que lógico que você tem que buscar sempre fazer o máximo possível, mas por muitas vezes eu fiz mais do que precisava, não mais do que precisava, eu cumpri tarefas demais ao mesmo tempo. Então, quando você cumpre tarefas demais ao mesmo tempo, você aceita, o tal do falar não, algumas vezes é importante você aprender, então eu falei muito sim no começo. Então, hoje em dia, por que você falou tanto sim? Muitas coisas foram importantes, o que eu sou hoje foi porque eu aceitei participar de vida associativa, academia, por que virei professor? Sei lá porque eu aceitei virar professor. Então, tudo isso que eu sou hoje, eu agradeço, mas eu acho que talvez isso tem um preço, né? E o preço talvez seja até a tua saúde física, porque você trabalha, você trabalha por 2, por 3, você emenda fim de semana com semana. Então, talvez eu falaria para mim mesmo lá atrás, ok, você tem que ser dessa forma, mas
pouco menos. Tenta você ser um pouco mais seletivo, tenta ver as coisas que são importantes, de fato importantes para você. E não pegar tudo, querer abraçar o mundo, porque isso vai acabar de uma forma ou de outra, te atrapalhar. Na verdade, a gente precisa de um pouco da geração atual também, né? Exato. Quem sabe eles têm um pouco isso, da inteligência isso, essa deles. Mistura talvez seja o ideal. Essa mistura eu acho que é ideal. Nem tanto aqui, nem pensar tanto um pouco ali. na qualidade, porque eles pensam muito na qualidade, o balanço, né? De qualidade de vida. E a gente, eu nunca olhei para balanço. Sempre, se o meu professor falava, sábado nós vamos lá, e não sabe sábado, eu ficava lá sábado inteiro esperando ele aparecer, porque ele falou que ele ia. Hoje em dia, o jovem fala, quando você for, você me avisa que eu vou. Quer dizer, ao contrário, né? Quer dizer, então eu precisaria desse balanço. Então, eu teria dito isso para mim. O que eu falo para o jovem hoje, eu falei exatamente ao contrário para mim. Legal. Para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho assim de futuro da medicina. Com tanta tecnologia, com tanta mudança, com tantas gerações diferentes, né, que foram passando e cada vez mais... como é que vocês veem? Dá para ser a mesma medicina, só que ela só está embalada diferente ou não? Ela está mudando mesmo? A tecnologia está trazendo uma outra visão? Como é que vocês enxergam? Eu acho que está mudando. Nós podemos discutir, sei lá, lados bons e lados ruins do que está mudando, mas eu acho que a medicina não é e não será a mesma, na minha opinião. Eu acho que a medicina vai ser mais personalizada, o que eu acho uma coisa boa. Eu acho que vai evoluir para você tratar de fato o paciente, não a doença. Então, tratar um diabetes num paciente A é diferente de tratar um diabetes num paciente B. Eu acho que vai personalizar nisso tudo. Mas a medicina vai também sofrer as consequências da tecnologia, do avanço da tecnologia, que eu vejo muito positivamente. Eu gosto do avanço da tecnologia, mas eu acho que o médico vai vencer quando ele de fato fizer diferença. O médico médio ou um médico mal preparado, eu acho que vai ter uma tendência a desaparecer, porque a medicina vai suprir esse geral que esse médico mais mal preparado ou médio faz da vida. Então, o indivíduo que for vencer na medicina, ele vai ter que, de fato, fazer diferença e estar muito bem preparado naquilo que ele escolher fazer. Também é um desafio, porque eu acho que tem um envolvimento financeiro que hoje em dia precisa para fazer a medicina como um todo, que é bastante alto. Então, esse equilíbrio vai ter que se adaptar, eu acho que vai, mas é a mudança que eu vejo hoje em dia, né? Eu sinto que antigamente a gente dependia menos de grandes corporações, de grandes contas financeiras, a gente podia fazer. A nossa área sempre foi cara, né? A nossa área lidar com equipamento sempre foi caro, a gente sempre lidou com isso. Mas eu acho que extrapolou só a área do diagnóstico por imagem. Hoje a medicina é uma especialidade cara, né? Uma profissão cara. Então esse equilíbrio eu acho que vai ter que ser vivido pelas pessoas e vai chegar num ponto onde, como eu falei antes, eu acredito que vai ser mais personalizada, que eu acho bom. Eu acho que os ambientes hospitalares vão mudar. Eu acho que você vai ter um hospital que faz grandes cirurgias e não que faz tudo, e vai ter pontos espalhados na cidade que são de pequenas cirurgias ou de especialidades dedicadas a isso. Acho que vai mudar essa forma de medicina. Vai mudar o ambiente arquitetônico do hospital, que hoje é um corredor branco, um monte de portinha. Acho que ele vai ficar uma coisa mais humanizada, né? Com verde, com vidro, e ligada à inteligência artificial, que nós vamos ter que se adaptar nisso tudo, de uma forma positiva, eu acho.
Caramba, o Sérgio falou tudo. Eu acho que é medicina personalizada, eu ia falar da questão da humanizada, medicina humanizada, ou seja, a relação, eu acho que cada vez mais importante, a relação médico-paciente, a relação médico-médico, ou seja, aquele médico que fica, de novo, voltando lá, aquela situação escondido, ele vai desaparecer, tem que ser aquele médico que se relaciona com as equipes. Eu acho que não vão ter especialidades tão estanques como a gente tem hoje, as especialidades vão se mesclar, porque é o que o Sérgio falou, você não vai tratar uma doença, vai tratar um indivíduo. Então, equipes. Na minha área eu trabalho com psicólogos, com neurocirurgião, com neurologista, a gente está tratando, está vendo um indivíduo, mas num conjunto, todo mundo está ajudando. Então, eu acho que a integração, trabalho em equipe, a medicina cada vez vai ser mais, e tecnologia. Tem que saber usar a tecnologia, não ser dependente da tecnologia. O problema dos jovens é que fica dependente da tecnologia e não sabe fazer nada sem a tecnologia, não sabe nem conversar com o paciente sem a tecnologia. Então, eu acho que vai ser a medicina, a boa medicina que vai sobreviver é aquela que for mais humanizada, que for mais integralizada, que for mais souber melhor fazer uso de toda essa tecnologia. Se isso tudo ficar meio separado, vai ser ruim. E desafios tremendos nós temos, porque cada vez mais médicos sendo formados, cada vez mais médicos talvez não tão bem preparados. A questão da remuneração, que infelizmente está muito longe deste ideal que a gente coloca aqui, de como a gente acha que é o ideal de trabalhar, médico pressionado. Então, é difícil, mas vamos manter o otimismo aí, acreditar que a gente, certamente, tudo isso que a gente tem criado aí vai ser de tecnologia, vai ser para o bem, para a gente trazer uma forma melhor de trabalhar no futuro. Já agora, né, eu acho, a gente já está conseguindo alguma coisa, mas certamente para o futuro. É difícil, né, porque... É isso, a conta da saúde não fecha aqui, não fecha no mundo inteiro, né? Os custos cada vez mais altos, a medicina, né, como foi falado, os equipamentos são caros, a tecnologia cada vez mais exige mais dinheiro envolvido e, por outro lado, esse médico tem que render mais, só que aí passa um pouco, né? Em alguns casos passa do limite, né? Dele falar assim, nossa... eu consigo, eu tô bem aqui, gente, eu preciso render mais porque eu preciso, né? Porque as consultas vão acontecer assim, tudo isso vai acontecer. Eu acho que isso faz parte até de alguma das coisas que a gente já conversou, e o que o Carretti lembrou agora, que é muito importante, é a pressão. Tem uma pressão maior em cima do médico como um todo. As tuas palavras são bem certeiras, né? Ele tem que render mais. O resultado. Tem que dar resultado. Como o médico hoje em dia... Imediato, não necessariamente lá na frente. Imediato. E na verdade ele é julgado, independentemente da qualidade dele, pelo que ele rende para o ambiente que ele está trabalhando. Então isso não é fácil. Não é à toa que tem que aumentar nos casos de burnout, né, nos indivíduos. Então... vai ter que saber lidar com isso. Quem sabe tem que fazer parte da educação médica, né? Como lidar com isso daí também. Isso é outra coisa, quem sabe o médico deve ser submetido na formação, né? A parte psicológica disso tudo, né? Como lidar com isso não é tão simplista, né? Não é simples assim. Mas isso é o que a medicina tem pra gente. A gente tem que ir se adaptando, tem que criar, tem que ter... uma visão positiva disso tudo e saber lidar com isso tudo. Então faz parte da gente e do aprendizado da gente. Não é fácil, acho que a equação não é simples, mas acho que a medicina vai ser boa, né, para os indivíduos que souberem raciocinar e lidar com essa situação toda. Gente, obrigada. Obrigada, doutor Sérgio, doutor Carretti. Um prazer enorme. Prazer. Uma delícia falar com você. Agradeço. Com o pessoal aí. E tá com o meu colega aqui, meu amigo. Mais que colega, um amigão, Sérgio. Com certeza. Amigão de uma vida. Aprendo sempre. sempre. Privilégio. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite.